Isaías capítulo 6, o profeta Isaías, um homem de Deus, um dos grandes profetas do Antigo Testamento, apesar que nós não temos a trajetória dele descrita, como nós temos de Elias, Eliseu, mas nós temos o texto dele, que é um dos maiores do Antigo Testamento, dos chamados profetas maiores, é o maior texto, sem contar que é a pessoa escolhida por Deus, para falar sobre o Messias antes da vinda do Messias. Por isso que ele é chamado de profeta messiânico, porque nos 55 capítulos de Isaías, o profeta fala muito sobre Jesus, e é muito mesmo. Se você estudar o livro de Isaías com profundidade, você vai perceber que praticamente em todos os capítulos ele fala sobre Jesus. Depois dele, o profeta que mais fala sobre o Messias, mais messiânico, é o profeta Zacarias. Mas o profeta Isaías, ele traz revelação do começo ao fim sobre a vida de Jesus. É algo extraordinário, é algo sensacional. E o profeta Isaías, ele tem o primeiro capítulo até o capítulo 5 de Isaías, descrito algumas passagens, algumas até teofanias, algumas expressões proféticas, mas a partir do capítulo 6 ele tem um chamado na vida dele, um chamado profético na vida dele. Ele tem uma teofania, ele tem uma manifestação divina na vida dele. Teofania quer dizer isso, Deus se manifestando para alguém, e a partir dessa manifestação divina, as coisas começam a acontecer de uma forma sobrenatural. E eu queria que você aprendesse junto comigo como que ele se tornou esse grande profeta que expressava Jesus. Por quê? Porque Deus tem chamado a sua igreja, a igreja Fonte da Vida, eu e você, para sermos profetas que expressemos Jesus aonde nós estivermos. Nós somos chamados para sermos uma geração profética. Não é apenas ter o dom de profecia, não é apenas ter o ministério profético, não é apenas sair dando revelação para todo mundo, não, porque isso não é bem uma profecia. Tem até a interpretação errada daqueles que fazem a revelação, da revelação para um ou para o outro aí, de verdade, debaixo da unção do Espírito Santo. Não é dom de profecia. A gente fala, profetiza fulano de tal, o profeta fulano de tal, mas não é profeta. É dom de revelação, não é a mesma coisa que dom de profecia. A Bíblia é muito clara em fazer essa distinção, mas a gente acaba fazendo essa confusão. Mesmo que você não tenha esse dom, ou chamado, ou ministério, etc e tal, deixa eu dizer algo para você. Você tem um chamado para ser um profeta na sua casa. Você tem um chamado para ser um profeta na sua família. Você tem um chamado para ser um profeta nos seus negócios. Você tem um chamado para ser uma profetisa no colégio, na escola, na faculdade, aonde você estiver. Deus te chamou para ser um profeta como Isaías, não só dar revelações ou palavras proféticas ou orações ou ministrações, mas principalmente fazer como ele fez, expressar o Messias na terra, expressar Jesus, a luz do mundo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, expressar Jesus, o único e suficiente Salvador. Quem está comigo aqui diz amém. Tudo começou aqui. Isaías capítulo 6 começa assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, verso 6, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoados os teus pecados. Glória a Deus. Verso 8, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu:
eis-me aqui, envia-me a mim. Comecinho do verso 9, então disse ele, vai e diz a este povo, vai e começa o teu ministério, vai e seja um profeta. O chamado de Isaías traz muitos ensinamentos para nós, para sermos esse profeta que expressa o Messias. Tudo começou com a morte do rei Uzias. Vocês lembram quem era o rei Uzias? O rei Uzias é um que começou bem e terminou mal. A sua trajetória de vida começa muito bem e ela termina mal. Uzias, a gente só lembra da parte ruim, mas ele tinha uma parte muito boa. Ele foi um grande rei, ele buscou a Deus, mas no momento da vida dele, um homem de Deus, talvez um ministério até pastoral para o seu povo, talvez pregava, talvez cantava como seus antepassados, um homem consagrado a Deus encheu o seu coração de soberba, de vaidade, se perdeu na soberba, se perdeu na vaidade, se perdeu no orgulho próprio, foi tomado pelo seu eu, pelo seu ego, quis ser exaltado, quis ser admirado, não queria ter responsável, não queria ter pessoas acima dele, queria ser ele o grande responsável, queria ser ele estar acima das pessoas. Porque mesmo naquela época o rei governava sobre o povo, mas ele não tinha autoridade sobre o templo. Dentro do templo quem tinha autoridade era o sacerdote. Dentro do templo quem comandava era o sumo sacerdote. O rei, desde a época de Davi, se sujeitava ao sumo sacerdote, espiritualmente falando, mas Uzias não. Certo dia, ele, cheio da soberba do coração dele, do orgulho, da vaidade, ele entra dentro do templo e oferece ali incenso, algo que só cabia ao sumo sacerdote no turno fazer. E olha que juntou um grupo de sacerdotes e tentou resistir ele, tentou impedir ele, começou a falar, Uzias, você está doido? Mas ele insistiu, ele fez algo que não cabia a ele fazer, ele quis tomar uma posição que não cabia a ele fazer, a mesma atitude de Miriam. Vocês lembram de Miriam? Irmã de Moisés. Miriam e Arão, irmãos mais velhos do que Moisés. Certo dia eles falaram uma verdade, mas talvez não entenderam o princípio. Talvez não entendendo o princípio, falaram a verdade. Estavam bem intencionados, mas não tinham o princípio. Não adianta você estar bem intencionado e não ter princípio no coração. Não adianta você falar a verdade sem ter princípio no coração. Não faz diferente. A Miriam chegou e disse assim, Deus não está falando através de nós também? Deus falava, ela era profetisa, ela era mulher de Deus. Deus não fala através de mim, Deus não fala através de Arão. Por que nós temos que submeter a Moisés? E a Bíblia diz que surge em Miriam lepra, por causa dessa rebelião. A mesma coisa que aconteceu com Uzias. Ele está lá oferecendo incenso que só cabia ao sacerdote fazer, e de repente na testa dele surge lepra. Ele fica desesperado, ele sai correndo do templo, os próprios sacerdotes começam a empurrar ele para fora, e aí a Bíblia diz que ele termina a sua vida morando afastado, o seu filho assumiu o reinado no lugar dele, ele já mandava em mais nada, ninguém chegava perto dele, morreu no ostracismo, morreu condenado por causa da doença lepra. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Quando ele morre, Isaías tem uma visão. Ele vê o Senhor sentado no seu sublime trono. Uzias representa a vaidade, Uzias representa a soberba, Uzias representa ego, Uzias representa eu. Enquanto o ego, o eu, a vaidade, a soberba existia, Deus não se revelou para Isaías. Agora eu vou além. Uzias e Isaías eram primos. Isaías tinha um chamado profético de colocar o dedo na cara dos reis, tinha um chamado profético de fazer as alterações sobrenaturais, espirituais e naturais necessárias. Enquanto houvesse o rei Uzias sobre a vida dele, talvez ele era acanhado, ele tinha medo, ele não fazia as coisas que ele deveria fazer. Então Uzias morre, Isaías é levantado. Escuta o que eu vou te falar em nome de Jesus. Se o seu eu, se o seu ego, se a sua vaidade, se a sua soberba, se o seu Uzias não morrer dentro de você, Isaías dentro de você não vai ser levantado. Se de fato não aconteceu o que está escrito, que Paulo diz
não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, na tua vida, Isaías não vai ser levantado. Se você quer ser um instrumento de Deus na tua geração, se você quer ser um instrumento de Deus na sua empresa, se você quer ser um instrumento de Deus nos teus negócios, se você quer ser um instrumento de Deus na sua família, você precisa assassinar Uzias do teu coração. No ano da morte do rei Uzias, aí ele tem a visão: eu vi o Senhor assentado no seu sublime trono. Ele tem uma teofonia, ele tem um encontro real e imediato com Deus, e as abas da sua veste cobriam o templo. E aí no verso 3 ou 4 diz que o templo foi tomado por fumaça. Fumaça na Bíblia, nuvem, significa presença de Deus. Não existe profeta que não age na igreja. Não existe profeta que age fora da igreja. Vocês estão entendendo? A Bíblia diz que as abas da veste de Deus tomavam todo o templo. A presença de Deus tomava todo o templo. A ação profética era a igreja, através da igreja, em prol da igreja. Você só vai ser profeta de verdade se você for um instrumento da igreja do Senhor. Você só vai ser um profeta de verdade se você for um instrumento do corpo de Jesus. Não existe profeta fora. Não existe profeta sem compromisso. Não existe profeta sem aliança. Não existe profeta que está fora das abas da veste de Deus. As abas, que coisa, que visão maravilhosa. As abas, o vestido, as vestes cobriam todo o templo. E aí ele tem uma visão sensacional. Ele vê serafins. Irmãos, a gente fala que serafim é anjo porque tem aqui nesse texto características de anjo, asas e etc. Então a gente fala que existem anjos, querubins e serafins. São 3 classes de seres angelicais. Até porque os 4 seres viventes, a Bíblia é clara, fala que eles são querubins. Agora deixa eu dizer algo para você. Há apenas um lugar na Bíblia que aparece a expressão serafim, aqui. Não tem outro lugar na Bíblia que não seja Isaías capítulo 6, serafim. Então é uma figura de anjos, lógico, é um tipo de anjo. Eu não vou entrar nessa linha, é sim. Mas a palavra serafim vem da palavra original aramaica seraf, que quer dizer chama de fogo. Ele vê seres angelicais em chamas de fogo, pegando fogo diante do altar, pegando fogo diante do trono de Deus. Ele tem uma visão do fogo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele tem uma expressão que ele diz que Isaías capítulo 6, aparece toda a trindade, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se manifesta nesse texto. Fogo. Ele tem uma visão do trono cheio de fogo. Que coisa maravilhosa, que cena extraordinária. Não era um fogo qualquer, não era uma chama qualquer, não era aquele fogo que queima, que machuca, não, era o fogo que Moisés viu na sarça ardente, que pegava mas não consumia, e dali ele ouvia a voz, e dali ele sentia a presença, e dali ele tinha manifestação de Deus. Ele tem aquela visão do serafim, da chama de fogo dos serafins. E aí ele escuta o coral cantando um para o outro, tocando instrumentos, exaltando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da sua glória. O profeta é aquele que adora o Senhor, declarando que só Ele é santo, santo, santo. E é aquele que, ao declarar que Ele é santo, 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 profetiza: toda a terra está cheia da sua glória. Todas as escolas, todas as faculdades, todas as casas, todas as famílias, todas as empresas, todas as indústrias, todas as cidades, todos os estados, todos os países estão cheios da glória de Deus. Ele profetiza. E aí, no verso 4, Isaías tem a visão.
Os estudiosos dizem que esse texto, Isaías escreve diante, ele tem essa visão diante do tempo. Do tempo. Por isso que tem algumas expressões muito claras do que ele estava vendo naquele momento. E aí uma das visões que ele tem, que as bases do limiar, ou seja, a sustentação do tempo começa a se mover. Tem um terremoto. Tem um terremoto. Ele está olhando para uma coluna, a coluna começa a se mover. Ele olha para outra coluna, a coluna começa a se mover. Que coisa sensacional. Escuta, o profeta é aquele que move no sobrenatural, para que o natural se mova também. O profeta move no sobrenatural. Não me olha com essa cara, irmão. Você talvez não seja o profeta para estar aqui, mas você é um profeta para estar na tua casa. Você pode até não mover as bases do limiar do tempo, mas as bases do limiar da tua família, você foi chamado para mover. Não sou eu que vou mover na sua família. Escuta, não é o Fábio que vai mover na sua vida, não é a Priscila, não é o Davi, não é a Brenda, não é o pastor fulano de tal ou o pastor Beltrano. Quem vai mover as bases do limiar da sua família é você. Não me vem com essa. Às vezes a pessoa fala assim: bispo, vai pregar lá para minha família, para eles aceitarem Jesus. Meu irmão, eu posso até ir, o pastor Lauro pode ir, pode chamar a gente vai com o maior prazer, pastor Lauro, mas a responsabilidade é sua. Nós temos que cuidar da nossa casa também, né, pastor? As bases do limiar começaram a se mover. O sobrenatural começou a mover o natural. Você move o natural como? Através da sua oração, através da sua boca profética, através das suas declarações proféticas, através da sua guerra espiritual. Oh, meu irmão, aprenda a orar todo dia, aprenda a profetizar todo dia, aprenda a declarar todo dia, aprenda a orar todo dia, mesmo ante as resistências, mesmo ante a perseguições. Olha, gente, presta atenção, eu li essa frase. A internet só tem a maioria é besteira, mas tem umas coisas boas. Dia para trás eu li uma frase bonitinha lá. Daniel preferiu ser jogado na cova dos leões do que ficar um dia sem orar. Interessante, né? Daniel preferiu ser jogado na cova de leões famintos do que ficar um dia sem orar. Sabe por quê? Porque Daniel estava profetizando, Daniel estava tendo visões, Daniel estava ouvindo a voz de Deus, Daniel estava ouvindo as profecias e declarando as profecias de que Deus iria restaurar Israel, que Deus iria restaurar Jerusalém, que Deus iria restaurar todas as coisas. E por isso que Daniel, antes mesmo de João, teve revelação dos últimos dias, teve revelação do Apocalipse, teve revelação das coisas que ainda vi. Por quê? Porque ele não deixava de mover sobrenaturalmente o natural. E quando jogaram ele na cova dos leões, não é porque viram um leão dele, não. Ele não era leão, não, nem gatinho ele era, irmãos. E tem gente que acha que ele chegou lá todo corajudo. Irmãos, Daniel era gente. Eu já penso que Daniel ficava assim, ó. Epa! Mas não aconteceu nada com ele. Ele era nem gatinho, mas tinha o leão de Judá atrás dele. O leão de Judá quietou todos os leões. Vocês estão entendendo ou não o que eu estou dizendo? Irmão, preste atenção. Deus te chamou para mover nas bases do limiar da sua vida natural. Tem gente aqui que acha que chegou no auge profissional da sua vida. Não sei porque que eu estou falando isso, mas estou falando. Tem gente aqui que acha que chegou no auge profissional da tua vida. Se você de fato chegou no auge profissional da tua vida, Deus vai querer te levar para outro lugar. Porque em Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele é ilimitado. Ele sempre tem mais coisa para mim e para você. Então, se hoje você chegou no auge, prepara. Se o teu coração está na mão dele, se você está confiando nele, prepara, porque ele quer te levar para outros lugares, para que você seja um agente profético lá. Vamos continuar aqui. Aí, no verso 5 e no verso 6, a Bíblia diz que Isaías cai em si.
cai em si. O filho pródigo que Jesus conta, a parábola que Jesus conta do filho pródigo, a Bíblia diz que o filho pródigo, quando ele estava lá comendo das alfarrobas, da comida dos porcos, ele cai em si. A expressão que a Bíblia diz, ele não ouviu uma voz, ele não ouviu uma declaração, ele não sentiu arrepio, ele não foi tomado pelo fogo naquele momento, não. Ele sentiu que ele tinha que cair em si. O mesmo aconteceu com Pedro no barco. Jesus sobe no barco dele, acontece aquele milagre, a multiplicação de peixes, porque, e eu vou repetir, não teve algo sobrenatural, pelo menos não de efeito especial que a gente espera, né? Porque a gente fica esperando sentir arrepio, a gente fica esperando cair no chão, a gente fica esperando gritar, pular, não teve nada disso. De repente Jesus manda ele jogar a rede num lado, nas águas mais fundas ele joga, ele pega uma multidão de peixes e Pedro cai em si. Antes ele chamou Jesus de rabi, de mestre, de professor, e ele cai em si. Não era um rabi que estava ali, não era um mestre, um professor simples que estava ali. Pedro cai em si, cai de joelho e diz: Senhor. Isaías cai em si. Isaías fala: ai de mim, estou enrolado. Ai de mim, estou enrolado. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu estou enrolado. Dancei. Sou cheio de pecado. Por que Isaías usou essa expressão, né? A Bíblia não traz com muita clareza, eu tenho que interpretar. Lábios impuros, pode ser duas coisas, e no meio de um povo de impuros lábios. A primeira, talvez Isaías precisava converter a língua dele. Falava muita besteira, ficava nervoso, soltava uns palavrão. É ou não é? Pode ser ou não ser, irmão? O que você acha? Eu acho que pode. Quem sabe Jeová vai falar com algumas pessoas aqui hoje. Falava muita besteira, então ele falou: poxa, eu estou enrolado, eu vi Deus sentar no trono, no sublime trono, e falo besteira demais. Ou tem a ver com adoração também, com louvor. Ele não adorava a Deus da forma correta, o lábio dele não adorava o Senhor, e o povo que ele vivia naquela época, na época do rei Jotão, que foi depois do rei Uzias, também não adorava o Senhor da forma correta. Então eu vivo no meio de um povo de lábios impuros também, e os meus olhos viram o rei. Isaías lembrou que quem visse o rei, quem visse Deus, iria morrer, era condenado à morte, morria instantaneamente. Então ele já estava preocupado com a vida dele mesmo. Agora presta atenção, no verso posterior, a Bíblia diz que um serafim pega uma brasa no altar, com uma tenaz. Nenhum anjo deu conta de segurar o fogo que estava no altar. Nenhum anjo conseguiu segurar a brasa que estava no altar. Presta atenção, ele teve que pegar uma tenaz, ele teve que pegar uma ferramenta para segurar a brasa e trazer a brasa. Que coisa poderosa! O fogo do Espírito Santo sobre nossas vidas é mais forte do que o fogo que há nos anjos. Uau! Uau! A brasa pode tocar Isaías, mas não podia tocar no anjo. Então o serafim pega a brasa e vai na direção dele e toca nele e fala para ele: os seus pecados estão perdoados e a sua iniquidade foi tirada dos seus lábios. Que coisa sensacional! Agora presta atenção, irmãos. Em nenhum momento, quando ele cai em si, você vê Deus falando para ele: que isso, meu filho, filhão, levanta aí. Você não vê Deus falando para ele: Isaías, olha para mim, quero que valorize o que você tem. Não. Deus aceitou o pedido dele de perdão, aceitou o pedido dele de clemência, aceitou o pedido dele de desespero. Por quê? Porque diante de Deus, meu irmão, só nos cabe desespero. Diante de Deus só nos cabe dizer: ai de mim. Diante de Deus só nos cabe dizer: eu não valho nada. Porque é verdade. Vocês estão entendendo? Diante de Deus, meu irmão, você pode esconder pecado de mim à vontade. Você pode esconder pecado do que você quiser, mas de Deus não tem jeito. Diante de Deus, a melhor coisa que você faz é falar: ai de mim, porque eu sou enrolado.
Isaías fez isso, e Deus não quer que você saia dizendo, eu tenho valor, o Espírito não. Não estou falando que é errado cantar a música não, vocês estão entendendo, né, gente? Deus quer que você olhe para Ele e fale assim, eu sou pecador, Deus, eu sou cheio de falha mesmo, eu sou imerecedor da Tua graça, eu sou imerecedor, meu Pai, porque eu sou cheio de erro, cheio de falha, e Jesus ensina Ele a bater no peito. E aí, porque quando tem arrependimento, o arrependimento gera avivamento. Quando tem arrependimento, e não existe evangelho, não existe graça sem arrependimento, não existe graça sem arrependimento, não existe evangelho sem cruz, não adianta você procurar de outra forma, não existe graça sem arrependimento, não existe evangelho sem cruz. Quem quiser seguir a Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia, e siga Ele. Não existe, não tem como. Mas quando eu me arrependo, e a Bíblia diz que Deus nos despreza o coração quebrantado e contrito, sai do fogo do altar uma brasa, e me toca, sabe qual é a simbologia disso, irmãos? Eu te explico. Isaías foi batizado no Espírito Santo. Ele não só foi batizado no Espírito Santo, ele foi batizado no Espírito Santo e no fogo do Espírito Santo. É o que Jesus deixa com muita clareza, porque o batismo no Espírito Santo é quando Jesus começa a viver através de você. Batismo do fogo do Espírito Santo é quando o fogo te controla por completo. Vou fazer uma apresentação para você aqui. Batismo das águas. O que é o batismo das águas? Que é um rito, que é importante, que é a obediência, que eu e você precisamos passar. Quem crê e for batizado será salvo. Ide por todo mundo batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É bíblico, é ordem. Mas quando eu me batizo nas águas, eu estou declarando ao mundo, Jesus é o meu Senhor. Quando eu sou batizado do Espírito Santo, é o Senhor Jesus declarando ao mundo que Ele é o meu Senhor. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Vou repetir. Quando eu me batizo das águas, quando eu fui batizado nas águas, eu tinha 12 anos, fui batizado nas águas, eu estava dizendo, Jesus é o meu Senhor. Quando eu fui batizado do Espírito Santo, eu tinha 5 anos, era Jesus dizendo, eu sou o Senhor desse rapaz. Isaías foi batizado do Espírito Santo e no fogo. Você veja que a mesma conotação que está em Atos capítulo 2, que línguas de fogo pousaram na cabeça de cada um dos discípulos, e eles ficaram cheios do Espírito Santo, e falavam em novas línguas, e com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Uma brasa viva tocou na vida dele, e depois que tocou, que a iniquidade foi tirada, que os pecados dele foram lançados no mar do esquecimento, que ele foi batizado do Espírito Santo, ele escuta uma voz, quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías, o homem de lábios impuros, e que habitava no meio de um povo de impuros lábios, ouviu essa voz. Moisés, um homem que precisou passar quantos anos no deserto, irmãos? Errado, 80, para se tornar manso. Ele ficou 40 anos com o povo, mas antes ele ficou 40 anos sozinho. 80 anos. Meu irmão, é hora aí para Deus passar. E mesmo assim não entrou em Canaã, viu? Quem muito lhe é dado, muito lhe é cobrado. Jesus é claro, o apóstolo Paulo é claro, não fica pensando todo mundo querendo ser mestre, não, porque os mestres serão mais cobrados. 80 para se tornar manso, porque ele era assassino, ele era sanguinário. E quando Deus apareceu para ele e chamou ele, ele inventou uma gagueira. E a resposta de Deus para ele foi muito linda, maravilhosa. Deus fala para ele assim: quem inventou a língua fui eu. Se você é gago, eu uso gago, porque quem inventou a língua fui eu. Foi a resposta que ele deu. Aí você vai estudando na Bíblia, você vai vendo Elias cheio de depressão, meu irmão. Você vai estudando a Bíblia, você vai vendo lá Oséias, apaixonado por pessoas que não valem, né? Uma moça que não, né?
Mas ele recebeu essa ordem de casar com uma meretriz. E quando ela traiu ele, aí alguém pensa assim: Deus mandou ele jogar aquela mulher sem vergonha embora. Não, Deus mandou ele lá, vai lá atrás dela, perdoa ela, traz ela de volta. Forte, né? Vida de profeta não é fácil não, meu amigo. A gente vai vendo a Bíblia, vai estudando o Novo Testamento, estava lá Pedro, fanfarrão, fala demais, linguarudo. É ou não é, irmãos? Vai estudando a Bíblia, Timóteo. É bom que a gente fala isso, porque tem gente que acredita que o homem de Deus não pode ficar doente. E quando o homem de Deus fica doente, o que a pessoa fala? Começa a falar mal dele. É assim ou não é, irmãos? Começa a falar mal dele. Está em pecado. Tem algo errado. Nesse momento tem dois grandes homens de Deus. Aliás, um ontem já mandou mensagem, inclusive eu recebi a mensagem dele, dizendo que está curado, graças a Deus. Mas até ontem tinha dois apóstolos famosos do Brasil todo, enfrentando um tratamento de câncer. Aí alguém olha e fala: deve estar em pecado eles, porque deve ter um erro lá. Esse cara, pastor Mauro, nunca leu a Bíblia para fazer uma afirmação dessa. Porque a Bíblia diz que Eliseu morreu de uma enfermidade. O profeta que mais fez milagre no Antigo Testamento morreu de uma enfermidade. Sabia disso? A Bíblia diz que Timóteo tinha uma gastrite, uma úlcera no estômago dele que nada curava. A Bíblia diz que Paulo ia ficando cego, ele foi perdendo a visão. Um homem que Deus usava até os pedaços de pano da roupa dele para curar, foi ficando cego. Vocês estão entendendo, gente? E vou acrescentando, vou acrescentar mais gente nessa lista aí. O próprio Paulo, religioso até as tampas, né? A bispa falou, eu não sei se ela pregou isso ontem aqui, mas ela falou isso para mim ontem. Saulo perseguia cristãos, porque ele achava que estava servindo a Deus. O negócio era tão forte na vida de Paulo, tão forte, o conhecimento teológico dele era tão forte, religioso era tão forte, que quando ele cai na real, que tudo aquilo que ele sabia, que ele aprendeu durante a vida toda, relacionava-se a Jesus, ele já tem capacidade de pregar. Por isso que ele começa a pregar rápido. E a Bíblia diz que ele começa a provar para um A mais B, que aquela pregação que ele sempre fez, ele não mudou a pregação, ela só era relacionada a Jesus. E Deus usou ele. Deus usa gente inteligente, Deus usa pescador iletrado. Quer que eu continue? Raabe. Agora o negócio vai pegar. Raabe, meretriz, para não falar outro termo, de casa. Ela tinha uma casa para isso. Não vou entrar em detalhe porque tem criança aqui. Vocês já entenderam? Já entenderam? A Bíblia diz que ela, por ser fiel a Deus, Deus honrou ela. Aquela meretriz chamada Raabe casou com um homem chamado Nasson, milionário. Teve um filho chamado Salmão. Perdão, ele casou com Salmão, filho de Nasson. Teve um filho chamado Boaz. Ela foi a segunda sogra de Ruth. Negócio de milionário faz parte, isso aí é bobagem, esquece. Amém? Para o cristão ser milionário é bobagem, amém? Os três falaram amém, vai ficar milionário porque é bobagem, então. Agora já foi, irmão, não adianta mais. Brincadeira, lógico. Lá vai ela tem um filho chamado Boaz. Esse rapazinho casou com Ruth, e eles tiveram um neto chamado Jessé. O tal de Jessé, neto de Ruth e de Boaz, foi pai de um rapazinho chamado Davi. Raabe, a meretriz, se tornou mãe de reis. Não, ainda não grite ainda, não. Porque eu não cheguei na parte boa. Aí você vai indo na genealogia, dá num rapaz chamado José, que casou com uma mulher chamada Maria, que se tornou a mãe, a barriga de aluguel, a mãe do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espera aí, agora vai vir. A meretriz Raabe
Na genealogia de Mateus só aparecem duas mulheres: Maria, a maior mulher de Deus da história, e Raabe, a meretriz. Porque ela foi fiel, ela está na genealogia de Jesus. Bispo Fábio, por que você está falando essas coisas? Vou te explicar agora. Deus usou gago, usou deprimido. Eu estou estudando agora, assusta aí, estou estudando agora a síndrome de pânico de Davi. Agora o Bispo Fábio endoidou. Endoidei por quê? Vou desafiar os psicólogos que estão aqui presentes a ler os Salmos de Davi. Você já leu os Salmos de Davi? Davi no meio do castelo, o homem mais poderoso da terra, cantando: meus irmãos me abandonaram, meus amigos me abandonaram, só estou eu só, porque estás abatido a minha alma, porque perturbas dentro de mim. Só pode ser pânico. Pode estudar. Mesmo assim se tornou um guerreiro, um batalhador. É porque, gente, coragem não é ausência de medo. Ser homem de Deus não é ausência de problema. Ser vencedor não é ausência de luta. É encarar tudo isso e fazer o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8: passar por tudo isso e ser mais do que vencedor. Deus usou esses caras todos, de meretriz a religioso, de iletrado a inteligente, de usurpador, já agora usurpador, ou seja, bandido, não é malandro. Usurpador é um nome bonitinho. Abraão mentiroso. Por que ele não vai te usar, meu irmão? Por que ele não vai te usar? Ele usou Isaías, ele usou Jeremias, ele usou Ezequiel. Jeremias falava assim: eu não passo de uma criança. Sabe por que ele usou esses homens de Deus? E eu estou terminando. Sabe por que veio um fogo do altar e tocou nele, ele ficou cheio do Espírito Santo? Sabe por que ele foi um instrumento de Deus para expressar o Messias, mesmo com seus erros, mesmo com seus pecados, mesmo com os seus lábios impuros? Porque quando ele ouviu: quem eu enviarei, quem há de ir por nós, ele disse simplesmente: eis-me aqui, envia-me a mim. Ditado popular gospel, mas esse tem fundo bíblico. Deus não chama capacitados, Ele chama pessoas para serem capacitadas por Ele. Sabe os seus erros? Sabe as suas falhas? Sabe os seus defeitos? Sabe? Eu sei os meus, você sabe o seu também, para com isso. Sabe os seus pecados escondidos? Sabe o seu passado? Eu te falo hoje de manhã e termino com isso. Deixa a brasa viva queimar. Deixa o fogo seraf sair do altar e ele vir queimar. E diga a ele: eis-me aqui. E você vai ser o profeta que vai mudar a história da sua família. Você vai ser o profeta que vai mudar a história dos teus filhos, dos seus pais. Você vai ser o profeta que vai mudar a história do seu colégio. Você vai ser o profeta que vai mudar a história da sua faculdade. Você vai ser o profeta que vai mudar a história do seu trabalho. Você vai ser o profeta que vai mudar a história da sua cidade. Você vai ser o profeta que vai mudar a história da igreja que você está inserido. Sabe o que Deus almeja quando Ele olha para você lá no culto da fonte da vida que você frequenta? Ele almeja que haja um avivamento ali naquela igreja. Ele almeja que haja um avivamento naquele templo, naquele salão, por mais pequeno que ele seja. Ele almeja que haja um avivamento que vai alcançar todos os vizinhos, que vai alcançar todas as famílias, todas as pessoas. E Ele só está à procura, esperando alguém que o adore em espírito e em verdade. Alguém que diga assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque se uma pessoa fizer isso de coração, a brasa viva vai sair do altar, vai pegar ele vai ser cheio do Espírito Santo e com intrepidez vai anunciar o reino de Deus.